E dando início a este painel, eu quero destacar que ele será no formato de talk show, onde nós vamos, de uma forma dinâmica, estar conversando sobre o tema deste evento. Agricultura em tempos desafiadores, o papel da gestão e da inovação. Então, nós vamos fazendo perguntas, vamos conversando aqui, tentando trazer a experiência dos nossos painelistas, as nossas autoridades, empreendedores, para compartilhar e socializar aqui neste momento. Então, vamos ver os microfones, só um pouquinho, isso. Hernani Polo, de Lamar, o Hernani. Secretário Hernani, na sua visão, como podemos fortalecer a proximidade entre produtores, governo e setor privado para enfrentarmos juntos os momentos desafiadores que estamos vivendo? Bem, obrigado, Teodora. Quero cumprimentá-la aqui pela iniciativa, pela realização de mais um evento da APSUL, muito importante para que possamos juntos discutir o presente e o futuro do agro gaúcho e brasileiro, novas tecnologias, inovações que a todo momento estão acontecendo, surgindo, e nós precisamos fazer com que tudo isso possa ser incorporado da melhor maneira possível para que possamos, né, trabalhar pelo crescimento, pelo fortalecimento da nossa produção primária, a nossa produção de grãos, a nossa produção de alimentos. E fico muito feliz de estar aqui compartilhando, né, esse painel com pessoas experientes, que conhecem e que muito têm trabalhado pelo agro do Rio Grande e do Brasil. Sem dúvida, Teodora, é extremamente importante esse trabalho conectado entre todos os atores, né, que fazem a produção. Eu falo aqui também como produtor rural que sou, né, eu venho da agricultura, que é a minha atividade. Eu estou hoje numa função pública como secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, já passei pela agricultura também, né, mas a minha atividade é a agricultura. E quem faz a agricultura lá no dia a dia é o produtor, né, são os homens e mulheres que estão lá e que são vocacionados para isso. Eu sempre tenho dito que não é qualquer um que... Não basta querer ser agricultor, você tem que ser vocacionado para essa atividade, porque ela é uma atividade muito desafiadora. Ela depende de muitas variáveis. E esse trabalho, já respondendo à tua pergunta, dessa conexão do poder público com quem faz a atividade, seja a agricultura ou qualquer outro setor econômico, ela é extremamente importante. Nós sabemos de que quem gera desenvolvimento, quem investe, é o privado, é o produtor, é o industrial, mas o poder público ele tem um papel importante em criar as melhores condições para que quem empreende, quem desenvolve a sua atividade, possa ter, né, uma melhor segurança jurídica. E nesse aspecto eu cito alguns exemplos que nós fizemos juntos, construímos juntos aqui. Um deles, liderado pelo Neymânica e também pelo Domingos, lá da Farsul, junto com o FETAG, que foi aquela mudança que criou uma condição de segurança jurídica da utilização dos agroquímicos aqui no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma lei desde 1982 que exigia que o produto, para ser utilizado no Rio Grande do Sul, ele tinha que ter registro no país de origem, né? Que era uma lei inócua, porque em muitas situações, no país de origem da fabricação do princípio ativo ou da molécula, não tinha a cultura que nós temos aqui, mas a exigência era essa e nos excluía de muitos produtos com mais tecnologia. Então, nós fizemos uma ação conjunta do governo do Estado, ainda foi na primeira gestão do governador Eduardo Leite, com as entidades, com cooperativas, com as federações, e enfrentamos e mudamos a lei. Traz segurança jurídica e deixa o produtor gaúcho com acessibilidade às novas tecnologias, né? Cito outros exemplos na área ambiental, que aí o Domingos trabalhou muito nesse aspecto também, o próprio
Camardelli, que hoje é o nosso secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, né, em dar segurança jurídica na área ambiental. Né? É natural que nós ainda temos muitos desafios pela frente, muitos avanços que são necessários, mas a gente conseguiu evoluir dentro desse espírito de construção colaborativa. Isso é fundamental. Nós temos essa disposição de sentarmos na volta da mesa e enfrentarmos os problemas, que esse é o caminho para que a gente possa encontrar as melhores soluções. Muitas vezes a gente vê brigas, né, muito radicalizadas em cima, muitas vezes, de pessoas, de pensamentos, mas, na verdade, nós temos que enfrentar os problemas para que possamos superá-los e criar as melhores condições para que quem está lá no campo, no agro, na agricultura, numa atividade a céu aberto, tenha as melhores condições e políticas públicas, e depois, na sequência, vou falar um pouco mais. Políticas públicas, elas são importantes também porque elas dão uma melhor condição para que quem está lá produzindo tenha, né, pelo menos, condição de mitigar os efeitos que hoje, né, um dos problemas sérios que nós enfrentamos é os fatores climáticos, aí, né, seja a falta, o excesso de chuvas. Então, nós temos que também nos preparar de uma melhor forma em cima dessas mudanças climáticas que hoje, né, são uma realidade para nós e para o mundo todo. Então, é nesse sentido que nós estamos sempre abertos para que juntos possamos construir as melhores soluções. Obrigada, Hernani. As suas colocações são bem pertinentes, porque as demandas, elas existem, né? E articular e gerir essas demandas é complexo, né? Mas o importante é que o que você coloca, a possibilidade do diálogo, encaminhamento, e que se percebe realmente uma preocupação grande com a questão ambiental, que muitas vezes é um dos grandes entraves aqui no nosso Estado. Presidente Ney, o senhor é presidente de uma grande cooperativa que abrange 53 municípios do Estado gaúcho, e a sua experiência e essa bagagem lhe traz um potencial para trazer para nós como você percebe que hoje os produtores estão lidando com os desafios climáticos, os desafios econômicos advindos desses desafios climáticos. Como o senhor percebe isto num cenário aqui do Estado do Rio Grande do Sul? Bem, Teodora, primeiro me permite fazer um cumprimento todo especial e carinhoso a Teodora, nossa presidente eterna aqui da APSUM, que muito bem conduz isso. Também saudar o nosso prefeito parceiro, Hernani Polo, dispensa comentários aí, foi lido. Domingos, nosso presidente da Farsul aí, grande parceiro do agro, nosso cônsul. E nossos participantes aqui hoje da APSUM. Quando se fala do papel da APSUL aqui, da gestão e inovação, ele abrange vários setores, desde o início do plantio, do equipamento, da rotação, da agricultura, sementes, fertilizantes. Então, é um complexo, um conjunto de ações para nós chegarmos à agricultura. Mas, especificamente, sobre a questão da Cotrijal, a Cotrijal iniciou em 57, ela começou aqui, e nós sempre tivemos a visão de ser uma cooperativa regional, sempre linearmente crescendo, e também uma empresa, uma cooperativa de prestação de serviço. Isso o mundo nos mostrou que uma cooperativa precisa ter prestação de serviço. E ela foi crescendo linearmente, com compra de unidades, incorporação de outra cooperativa, e chegamos então a esse número de 53 municípios, região sul, centro e norte. Então, dentro desse universo, ele tem climas diferenciados, tem riscos diferenciados. E o que nós estamos vivendo nesse momento no Rio Grande do Sul? Algumas regiões do Estado com uma catástrofe maior em termos de enchente, outras de clima, isso levou um endividamento muito grande ao nosso produtor. São 4 anos de frustrações, enchentes, e junto com o Farsul, com outras entidades, e o Domingos puxando à frente sempre aí com muita galhardia e muito conhecimento,
não se conseguiu que o governo federal entendesse ainda essa necessidade do produtor gaúcho, que ele quer simplesmente o alongamento da dívida. Ele não quer perdão da dívida, ele precisa prazos condizentes, capacidade de pagamento. Infelizmente, pouco se avançou, ou quase nada, ou só algumas medidas paulativas. Mas o clima, Teodora, todos os cenários que nos mostram mundiais, o Rio Grande do Sul talvez seja um estado que poderá ter maiores desafios climáticos no futuro. E aí é que nós temos que nos preparar. Principalmente a região sul, a região das Missões, não tanto essa região central, mas nós temos mecanismos de poder amenizar essas coisas. Em cima do desenvolvimento de variedades, em cima da rotação, retenção de águas, uma agricultura sustentável, com manejo, com equipamentos. Hoje o pequeno, médio e grande, as indústrias têm oportunizado uma tecnologia, das maiores tecnologias que existe no mundo. Hoje podemos dizer com muita tranquilidade que nós já superamos os Estados Unidos e outros países em tecnologia. E a prova disso, que com o desenvolvimento e o crescimento da Expo Direto, o surgimento da APSUM, a nossa região aqui, ela tem hoje um diferencial em cima da produção, já consegue enfrentar melhor esses problemas climáticos. Se nós olharmos a produtividade dessa grande região com a do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, nós vamos ver que a nossa produtividade aqui é maior. É lógico, talvez sejamos aí numa região mais privilegiada, mas são ações que se buscou no longo da caminhada, buscando. E aí o entendimento, o nosso secretário Hernani tem trabalhado muito, junto às cidades, a questão da irrigação. O governo tem um programa, pode não ser o melhor, mas é um início, de que incentivar a irrigação. Para isso temos que superar a questão ambiental. Eu tenho falado, temos excesso de chuva, que ela corre no córrego, no rio e vai para o mar. E não é nos permitido armazenar água. Se nós armazenar água, ela continua correndo no córrego, no rio e vai para o mar. Mas nós temos água armazenada. E aí nós podemos fazer irrigação. Agora não pode se vender uma ilusão falsa que a irrigação seria para todos. Tem locais que não tem água. Mas nós temos que ir comendo mingau pela beirada. Onde é que é possível fazer ações para que nós possamos fazer com que o nosso produtor possa se manter na propriedade com produtividade? Porque os custos cresceram, os preços caíram e a produtividade com as estiagens também sofreram muito. Então, Teodora, o grande desafio da APSUM é justamente discutir esses temas, mas nós temos discutido em algumas pautas avançadas. E dentro dessas pautas nós temos que ser persistentes. Aqui na própria Expo Direto, muito se falou, se fez audiência pública sobre a questão do clima, da irrigação, da retenção de águas, sempre junto com o Farsul, FETAG, entidades, sempre buscando o conjunto de ações. Ninguém faz nada sozinho. Então, dentro desse contexto, a Cotrijal está nos 53 municípios para procurar manter o homem no campo, e temos que ser bem sinceros com todos, talvez nem todos consigam, por um motivo ou outro, mas nós temos que procurar que a grande maioria possa permanecer no campo produzindo com dignidade e com resultado. Então, nós vamos continuar trabalhando nesse aspecto. A Cotrijal, hoje, o mercado está muito conturbado, o país está muito conturbado, a politização está muito grande, o mercado está pegando muitas empresas, algumas cooperativas, ou uma, ou duas, ou sei lá, com alguns problemas, mas nós temos que ver com muita tranquilidade que a grande maioria, se não quase todas, estão com vida saudável, ajudando o produtor, buscando as soluções, e a confiança a gente nunca pode perder. A confiança não se compra em farmácia. Então, a Cotrijal sempre trabalhou com muita transparência, somos conservadoristas, com os pés no chão, justamente, Teodora, para dar tranquilidade àqueles produtores que trabalham com a Cotrijal. Crescemos linearmente, temos uma área de 1.200.000 hectares para atuar, agimos diretamente 600.000 hectares. Por que eu coloco isso? Porque nós não precisamos em outro estado, outro país, para desenvolver a agricultura. Vamos atender
o nosso produtor, a nossa região e a nossa casa. Esse é o objetivo da Cotrijal. Só para registrar, está aqui o nosso vice-presidente, os conselheiros, liderança, as mulheres. E, Teodoro, em homenagem a você, a mulher, nós está presente aqui 3 gerações. A minha esposa, que trabalha na agricultura, a minha filha, que está assumindo a sucessão, e a minha neta, que está tirando a agricultura. Então, para valorizar a mulher e ver que a mulher tem que participar também. Parabéns às mulheres que estão aqui. Obrigada, Ney. Realmente. E a sucessão, né? O importante também, um grande aspecto, um grande desafio da agricultura é a sucessão na propriedade e no negócio. Vice-presidente Domingos, dando sequência a essa temática meia polêmica, você, como futuro presidente da Farsul, poderia também colocar como a Farsul está vendo essa questão do contexto atual da agricultura gaúcha e brasileira? Obrigado, Teodora. Obrigado pela pergunta. Uma satisfação, em nome da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nós estarmos aqui em Não Me Toque, essa cidade maravilhosa que é exemplo para o mundo. Vocês não são exemplo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, vocês são exemplos para o mundo. Porque desde 2009, outubro de 2009, se não me falha a memória, dia 29 de outubro, Não Me Toque é a capital nacional da agricultura de precisão. E a agricultura de precisão é excelência, é produtividade, é integração campo-cidade, tecnologia, academia, universidades. E isso que nós temos que parabenizar, Teodora, porque isso é absurdo. Isso é agricultura de precisão na veia, que é aquilo que as senhoras e os senhores fazem todos os dias na sua precisão. E não é só a questão do fertilizante, é toda a atividade da máquina, da semente, das relações, da resiliência, das adaptações às questões climáticas, e isso é o exemplo que nós temos que seguir e valorizar, que é a função de vocês. Mas queria, Ney, te cumprimentar pela Cotrijal, cumprimentando também o meu amigo Enio Schroeder e toda a sua equipe, o prefeito Gilson, parabéns pela cidade, meu amigo e competente secretário. Se a política brasileira tivesse mais homens como o senhor, nós estaríamos resolvidos, o Brasil seria outro país. Obrigado por tudo que o senhor faz. O Alf, nosso amigo dos Países Baixos, que tem tanto a nos acreditar. Mas a mensagem, respondendo especificamente a tua pergunta, Teodora, da Federação da Agricultura, é melhorar a nossa comunicação, senhoras e senhores. Eu entrei na atividade institucional porque sou produtor rural igual a vocês. Lá na região do litoral, em Mostardas, planto arroz, soja, milho, floresta e crio gado e ovinos. Mas eu era muito eficiente, tenho a pretensão de dizer, dentro das minhas porteiras. Mas um dia meu filho chegou do colégio e me disse: pai, por que tu destrói a natureza? Por que tu não sabe lidar com a água e por que tu explora a mão de obra? É isso que nós, produtores rurais, precisamos mudar. Essa é a missão institucional que nós, como Federação da Agricultura, precisamos fazer. Retomar a imagem das senhoras e dos senhores que foi nos furtado por negligência nossa. Todos vocês precisam mudar, se expor e continuar presenciando eventos como esse para serem eficientes produtores. Mas vocês precisam retomar a questão da imagem que foi nos furtada. Precisamos, porque é maravilhoso, e eu tenho institucionalmente colocado por vocês, desde a Secretaria da Agricultura, quando exerci em 2022, e sigo hoje não só a nível de Rio Grande do Sul, mas Brasil e no mundo, defendendo a imagem do produtor rural gaúcho brasileiro, e é maravilhoso vir falar para 800 pessoas que pensam semelhante. Mas eu tenho ido defender os nossos ideais, os nossos valores e atender às nossas angústias nos centros urbanos, onde as pessoas acham, sim, que vocês, que eu, destruímos tudo que é
de melhor que tem neste país. Nós precisamos mudar esta visão. E essa, Teodora, é a principal meta hoje da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e da nossa confederação. Fazer o que o mundo reconhece. Vocês sabem que vocês são o exemplo mundial de agricultura de baixo carbono preconizada pela ONU e pela FAO? Isso é o que está escrito nos anais da COP, de todas as COPs, e não o que está veiculado muitas vezes na mídia, nos coquetéis, falando sim que nós destruímos a natureza do mundo. As senhoras e os senhores estão de parabéns por estar aqui nesse grande evento, valorizando a tecnologia, perfil de solo, capacidade de irrigação, mas nós, produtores rurais, precisamos nos expor muito mais, ocupar os espaços que nós deixamos por outros serem ocupados e voltar na nossa área de influência, buscar a boa informação, uma comunicação assertiva, para que todos tenham a certeza daquilo que nós fazemos todos os dias, que é buscar uma sociedade melhor, o rendimento das nossas atividades, o crescimento das nossas atividades, preservação do meio ambiente e, sim, em última análise, um mundo melhor para os nossos filhos. Essa é a mensagem primeira da Federação da Agricultura, que nós precisamos retomar o espaço que nos foi roubado através de muito trabalho, muita informação, muita boa informação, mas principalmente muita exposição. Continuar sendo eficiente dentro das nossas porteiras, mas precisamos, em todos os locais que nós convivemos, ocupar o espaço que nos foi roubado. Obrigada, Domingos. Uma abordagem interessante, dos desafios que temos. E eu acredito e também sempre defendo que a comunicação é essencial. E por muitos anos, os agricultores, nós produtores, trabalhamos sempre focados na propriedade e esquecemos de comunicar o que de bom a gente faz. Mas é a hora, temos tempo, é possível. Prefeito Maninho, a gestão, ela é fundamental, né, para qualquer negócio bem sucedido, especialmente na agricultura. E como prefeito, você também tem os desafios legais, financeiros, sociais a serem cumpridos. Muito semelhante ao que nós, produtores, também enfrentamos, né? Temos a nossa propriedade, temos dificuldades de receita, temos a legislação que surge. Que dicas você pode nos dar em termos de gestão, associando a inovação às nossas propriedades, ao nosso negócio? Bom dia, Teodora. Quem tem o nome, quero saudar toda a equipe organizadora do APSU. Mais uma vez, parabéns. Presidente Neimânica, Hernani, Prenz e o Domingos, que compõem aqui a mesa, e a todos vocês que prestigiam. Eu acho que uma das premissas que a gente tem de gestão, eu quero agradecer pela tua pergunta ser de gestão e não ser sobre tecnologia de agricultura, porque aqui está cheio de especialistas e eu não me atreveria a entrar neste assunto do qual eu não domino. Mas a parte de gestão, Teodora, um dos principais é o tempo. E quando nós estamos diante de uma oportunidade como essa aqui do APSU, de buscar conhecimento, tecnologia, novos manejos, discutir e ouvir pessoas tão qualificadas, a gente sabe que o nosso tempo ele é extremamente precioso. Eu venho da iniciativa privada, minha empresa completa 20 anos, agora em 2026, e a diferença são as burocracias entre o poder público e a iniciativa privada. A gente tem essas amarras, né, criadas muitas vezes sim para proteger o recurso público, mas que por si só ela também traz prejuízos em questões de tempo. Uma obra que a iniciativa privada consegue executar em um período de 1 ano, nós levamos no mínimo 3, né? Porque a gente tem essas questões. Mas se você não consegue mudar, você tem que se adaptar a isso. Eu faço analogias de quando
A gente compra material importado para a empresa, eu sei que eu preciso 120 dias de antecedência para que isso aconteça. Então, assim a gente tem feito na prefeitura. Olhando para frente, com projetos futuristas e acreditando, Ney, nossa visão, e eu quero aqui saudar o nosso vice-prefeito Gilson Marritrenin e todo o legislativo, porque nós temos uma importância em caminhar junto. O projeto não é do prefeito, o projeto não é do vice-prefeito. Nós temos um projeto para Não Me Toque, e o primeiro desafio e uma premissa nossa foi de que nós tínhamos essa visão, como empresários, de que se o poder público não atrapalhar, já está bom. Para nós isso caiu por terra e a gente não aceita esse tipo de situação. Nós não atrapalhamos, nós não nos furtamos da nossa obrigação, pelo contrário, nós queremos caminhar juntos, porque a gente sabe que nós estamos vivendo hoje é o que nós construímos há 20 anos atrás, nossa sociedade, em todos os sentidos, poder público, iniciativa privada, agricultores. Se nós perdemos, os agricultores perderam aquela referência de serem os homens do campo, o braço forte, o produtor, o cara que leva alimento, e passou a ser achacado e atacado injustamente por ser o destruidor da natureza, por ser contra o meio ambiente, é porque nós oportunizamos e criamos ambientes favoráveis a isso. E um dos pontos principais é a educação, que para nós é o principal pilar da nossa gestão. E é na educação que nós vamos transformar a sociedade. Não para nós, Ney, para nós que estamos vivendo agora, mas para que daqui 20 anos, quem esteja sentado aí ou aqui, tenha uma visão de integração entre economia, entre gestão eficiente, entre produção agrícola e entre meio ambiente. Nós precisamos pegar com que as nossas crianças, que hoje estão lá com 6 meses entrando na escola, e nós criamos um projeto aqui no METOC, que é o Plano Progressivo de Educação, que vai transpor as barreiras da responsabilidade da administração pública municipal, que é cuidar apenas da educação fundamental. Mas e o ensino médio, que é a obrigação do Estado, como está sendo feito? E a graduação, que é de responsabilidade da União, como isso está sendo feito? E nós nos propusemos a criar um projeto que a gente acompanha a criança dos 6 meses, quando ele entra na educação infantil, até seus 24, 25 anos, quando ele sai de lá formado. Porque nós precisamos fazer com que as pessoas entendam, compreendam, que nós temos um caminho gigantesco e um espaço a ser ocupado por essa nova geração. Se falava que a tecnologia nas empresas tiraria mão de obra, que a tecnologia na agricultura também pode tirar mão de obra. Isso não é verdade. Ela mudou a matriz trabalhista, ela mudou o modo operacional. E hoje nós precisamos de pessoas muito mais preparadas para fazer esse enfrentamento. E o governo, em todos os níveis, ele precisa estar ativo a isso. Nós temos uma taxa de juros hoje que nos incomoda. Nós temos uma falta de confiança no mercado brasileiro. E nós temos muitas vezes a dificuldade de explicar o óbvio para um governo federal que deveria abraçar a agricultura pela sua importância no mundo, pelo país ser reconhecido mundialmente pela sua capacidade de alimentar as pessoas, muitas vezes virando as costas para isso. Então nós, como poderes públicos, a gestão ela é obrigatória. O agricultor precisa cuidar da sua propriedade como se fosse uma empresa. Não interessa se ele é um empreendedor individual, se ele é de média propriedade ou se ele é um produtor numa grande propriedade. Isso é o básico que nós precisamos fazer. Por que nós fizemos tanto com o mesmo recurso? Porque nós planejamos, porque nós identificamos aonde nós estamos gastando o nosso recurso, o nosso tempo e principalmente aonde nós não temos conhecimento. E aí cabe a gente buscar pessoas que tenham conhecimento ou nós nos prepararmos para enfrentar isso. E eu acho que no METOC está de parabéns, nós temos projetos grandiosos para cá,
para a nossa cidade, consolidando, né, essa capital nacional da agricultura de precisão, mas a gente não faz nada sozinho, como prefeitura, mas também nós não nos escondemos das nossas responsabilidades, nem pelo contrário, nós caminhamos lado a lado com aqueles que produzem, que geram riqueza e que nos alcançam os recursos financeiros para que a gente possa estar atendendo a nossa comunidade. Maninho, Gilson, na verdade, muito bem colocado. Eu também sou uma das grandes defensoras de que a educação é o essencial para o avanço das nossas comunidades. E os produtores e as empresas estão sentindo já hoje a falta, a deficiência disso. Então, muito sabiamente, parabéns por essa iniciativa que é extremamente importante para qualquer comunidade. Foco na educação e qualificação profissional. Parabéns. Alf de Wet, nosso representante do Consulado da Holanda de São Paulo, na sua percepção, representando o consulado, o desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira, como ele pode superar, ajudar a superar os desafios climáticos, ambientais? Qual a sua visão como representante da Embaixada holandesa? Bom dia a todos. Obrigado, Teodora. Doutor Telmo também pelo convite. Bom dia aqui às autoridades presentes. É um prazer, uma honra estar com vocês. É uma felicidade estar em Nometok, né? Um lugar com uma agricultura tão bonita, né? Tão forte. A imigração holandesa aqui também está presente, então é muito interessante para nós do consulado, né? Estar aqui, manter o contato com vocês. Eu acho que, bom, falando curto aqui para vocês, não vou tomar muito tempo. Eu acho que o Brasil ele tá passando, né, de fornecedor de volume, né? Ele está passando para um parceiro do mundo aí e um provedor de soluções estratégicas, né? O Brasil, eu lembro ainda, né, estando aqui no ambiente da embaixada, do consulado, a Holanda tinha o Suriname como colônia, tinha a Indonésia, e a Holanda tinha instituições de pesquisa e ensino para cuidar das colônias, né, antigamente. Acho que mandavam até agrônomos e economistas aqui para as colônias holandesas no Brasil. Isso há muito tempo já mudou, né? O Brasil, ele agora ele está passando a ensinar os holandeses como fazer agricultura de ponta em larga escala, né? Então, eu trabalhei um tempo na África, na Etiópia, e eu lembro que uma das poucas lojas de peças que eu tinha lá, eu trabalhava numa fazenda de horticultura, né? Uma das únicas lojas boas que tinha lá era uma loja da Jacto, né? Era uma filial da Jacto, que era a mais completa do país ali. Então, mostra como o Brasil está forte, está presente, e os pesquisadores da Holanda, né, no meu entender, eles vêm aqui mais para entender e acompanhar o Brasil, porque o Brasil está muito avançado, do que ensinar ou passar tecnologia para cá, né? Então, o Brasil não é um aluno mais, é um parceiro e está na ponta da tecnologia, né? Com a extensão territorial daqui, com a Embrapa, o IAC, as universidades pesquisando aí tão fortemente há tanto tempo, o Código Florestal, né, a sustentabilidade, todo mundo reclama, né, mas quem tem um Código Florestal tão bem feito quanto o Brasil aqui? A floresta, né, o Brasil, até em sistemas agroflorestais, agricultura regenerativa, o Brasil está na ponta também, tem as maiores áreas, muita gente mexendo, muita pesquisa. Essa gestão de recursos, né, de água, do solo, essa adaptação do que foi feito no passado para a agricultura tropical. Então, é um celeiro do mundo, né, e um líder em solução para a produção sustentável aí.
eu vejo assim três pontos principais, né, de uma integração do Brasil com a Holanda nessa área. Eu acho que, em primeiro lugar, aqui a sustentabilidade, cadeias de valor, né? Muito espaço para colaboração, né? Até um exemplo, em Olambra, São Paulo, minha cidade natal, tem uma empresa holandesa ali que montou um centro novo de pesquisa para melhoramento de semente de hortaliça dos trópicos, né? Então, o primeiro centro mundial aí de pesquisa para melhoramento para os trópicos, né? Então, pensando aí na mudança climática, toda essa pesquisa voltada já para desenvolver uma semente que resiste aí a veranicos e temperaturas maiores, né? Períodos de temperaturas maiores. A cooperação em ciência, a educação e inovação, né? O Brasil tem aí as tradicionais escolas de agronomia, né? Tem o agrônomo generalista, mas tem muito espaço para cooperação, para ideias de educação mais técnica, de vários níveis aí, uma pesquisa mais aplicada, ou uma pesquisa mais teórica. Então, tem muito espaço para cooperação. E a agricultura de precisão e digitalização, né? Eu acho que, estando no consulado, eu acho que eu sou agrônomo do consulado, né? Então, eu trabalho respondendo tudo da parte agrícola para quem entra em contato com a gente. Toda semana, uma empresa holandesa me liga ou me manda uma mensagem querendo vir para o Brasil e investir aqui, né? Então, eles falam, eu tenho um software aqui para integrar GPS em tratores. Bom, o Brasil já faz isso há muito tempo, né? O Brasil sabe mais que vocês aí. Então, venha para cá, converse com as pessoas e veja se vocês têm algo relevante para fornecer aqui, né? Porque o Brasil já tem há muito tempo. Eu tenho aqui uma fábrica de biofertilizantes, a bioinsumos, né? Bioestimulantes aqui na Holanda, quero vender para o Brasil, porque aí tem milhões de hectares. Bom, aqui já se produz bioestimulantes há muito tempo e tem empresa de muita qualidade, né? Então, venha com cuidado, converse primeiro, não monte uma empresa, porque no Brasil está tudo muito avançado. Então, eu acho que o Brasil é um parceiro do mundo e não mais um fornecedor de alimentos brutos, né? Então, eu acho que o Brasil é líder na produção e na exportação de diversas culturas. O mundo compra, né? A Europa, a Ásia, a América do Norte e tudo mais. Então, o Brasil não é mais simplesmente um fornecedor, ele é um parceiro. E as exigências de sustentabilidade que eles impõem, né? De uma maneira impõem ao Brasil, acho que são uma oportunidade ao Brasil e não um problema. É uma oportunidade do Brasil mostrar que sabe manejar a parte sustentável também. E vai saber fazer crescer ainda mais a produtividade e a agricultura em geral, apesar da necessidade de se conservar o meio ambiente, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Certo, obrigada, Alf. É bom a gente ter esses conhecimentos. Muito oportuno. Presidente Ney, o senhor foi um dos idealizadores do ABSU América, né, há muitos anos atrás. E a Cotrijal tem investido muito em agricultura de precisão, porque tem o projeto Ciclos, que atende a toda a abrangência da Cotrijal. Mas, assim, o que você pensa como sendo quais as iniciativas tecnológicas que estão, de fato, transformando a forma de produzir nas nossas propriedades? Como você tem visto este avanço tecnológico? Bem, Teodora, você fala aí há 14 anos atrás, então, quando foi criada a ABSUL aí por várias mãos, ela se tinha um objetivo justamente, junto com a universidade, aqui está o Telmo Amado, esse grande idealizador também, de trazer essa pesquisa junto ao campo, junto aos produtores. E a cooperativa, nessa caminhada, também vinha se preparando com o seu corpo técnico para que pudéssemos ter um quadro hoje de mais de 135 agrônomos
preparados junto com as universidades, junto com a Embrapa, junto com as pesquisas, poder levar as melhores alternativas para o campo. E aqui, dentro da própria Expo Direto, quando acontece o evento, todas as empresas estão mostrando realmente os seus produtos e as suas tecnologias. Isso fez com que, nesses sete edições, Teodora, como eu falei anteriormente, nós vimos o crescimento da produtividade lá no campo, porque é com muita gestão, é muita rotação, é com muita agricultura sustentável, é que você compõe todo esse sistema. Então, aqui, essa criação da APSUL, eu acredito que foi um pilar importante para que nós pudéssemos levar ao produtor mais conhecimento, mais tecnologia, para ter um maior resultado lá no campo. Então, a gente fica muito feliz em a Cotrijal poder ser um dos idealizadores lá na sua fundação, mais feliz ainda por estar aqui na Expo Direto, que é um campo do agronegócio, é o campo do produtor, já não é mais só da Cotrijal, é do Estado e do Brasil. Então, dentro do contexto aí, a relevância e a importância da APSUL dentro do segmento produtivo, ele é muito importante, Teodora. Então, isso fez com que nossos produtores se sintam mais protegidos e mais profissionalizados em cima desse conhecimento que se oportuniza. Certo, obrigada. Vice-presidente Domingos, na sua opinião, quais as maiores oportunidades do agronegócio gaúcho e qual o futuro dos alimentos e biocombustíveis no cenário produtivo? Já que você tem todo esse trabalho com relação a essa área, aí acho que é importante socializar. Excelente pergunta, Teodora, e é extremamente importante o nosso público aqui ter a noção. A primeira parte da tua pergunta. Vocês sabem quantas pessoas a agricultura brasileira, a qual a gaúcha está incluída, alimenta hoje no mundo? 900 milhões, no índice mais conservador. Se nós somos 200 e poucos milhões, nós já alimentamos no mercado interno e externo mais 700 milhões internacionalmente. Nós passaremos de 6 bilhões de pessoas para 8 bilhões e meio de pessoas em 2050. Nós que alimentamos 15% dessa população, iremos alimentar 25%, 2 bilhões. E não é o Domingos da Federação, o secretário Hernani, não é o prefeito Gilson, o nosso amigo Alf que fala. Quem fala isso é o Banco Mundial e a ONU, é estatístico. E vejam a epopeia que as senhoras e os senhores fizeram no mundo. Até 1997 nós éramos importadores de alimentos. Aqueles que têm cabelo branco, que nem eu, sabem disso. E hoje, em 28 anos, nas cadeias produtivas que nós não somos os maiores produtores, muitas delas nós somos os maiores exportadores. E das 35 cadeias produtivas organizadas brasileiras, em 2035 nós seremos, além de ser hoje o maior exportador líquido de alimentos, fibras e oleaginosas do mundo, seremos o maior em quase todas, se não todas, cadeias produtivas. Vejam o que se avizinha como oportunidade para as senhoras e para os senhores, para nós produtores rurais. Isso como alimentos. E o Alf falou com muita propriedade. Nós temos o Código Florestal mais rígido do mundo. Nós temos o controle sobre água mais rígido do mundo. Nós temos 66% das áreas nacionais preservadas, como campo nativo ou florestas nativas. Nós somos considerados, pelos países que nós não somos concorrentes comerciais, como segurança alimentar e questão de segurança política institucional deles. Só nós não sabemos aproveitar isso. Precisamos, claro, corrigir o endividamento, precisamos ter adaptação climática, precisamos tudo isso, mas é estatístico. Nós seremos, se nós tivermos um pouquinho de estratégia e inteligência e colocar o agro como preponderante, nós teremos a grande oportunidade nos próximos 10, 15 anos.
isso como alimentos. E alguma das senhoras e dos senhores tem dúvida que 30% no mínimo da nossa produção será voltada para a energia em 10 a 15 anos? Todas as políticas internacionais de sequestro de carbono, combustível naval, que é o mais consumido no mundo, que é o bunker oil, e o SAF, que é o combustível aéreo, estão migrando para 2, 3% do seu percentual de biocombustível para até 60% em 2035 a 2040. Se atentem a isso e foquem, professor Amato, nosso competente professor, que energia é, sim, um caminho sem volta. Quantas fábricas de etanol do milho tínhamos no Brasil Central? Nós éramos importadores ou insignificantes e hoje já somos o player importante e em menos de 5 anos seremos o maior exportador de etanol do mundo. A bola está caindo para nós se nós tivermos estratégia para fazer isso. E vai ser de cereais, vai ser de oleaginosas, vai ser de cereais de inverno, canola, trigo, triticale, vai ser da soja, vai ser do milho e safrinha. E aquilo que nós vemos no Brasil Central, que não é da região de vocês, mas que se atentem, os confinamentos. O subproduto é o DDG, é um produto com 35% a 43% de proteína bruta, que mudou a pecuária bovina do Brasil Central e que também vai incluir no portfólio produtivo de vocês, nesta região, confinamentos, porque proteína animal vai crescer e é também um caminho sem volta. As oportunidades estão postas. Nós temos é que ter atitudes, sob o ponto de vista de produção de alimentos, produção energética, muito estratégicas. E mais do que isso, Teodora, nós jamais, como produtores rurais, podemos deixar que pessoas eficientes nas suas áreas, mas uma top model, uma dupla sertaneja ou indígena, falem pela produção rural brasileira. Nós temos que retomar o nosso espaço e precisamos cada vez mais fazer isso, e de forma unida. Entidades, políticos, setor público e privado, pessoas que querem que o Brasil cresça. Este é o caminho. O mundo enxerga isso. Só nós não conseguimos ver dentro do nosso país, porque nós ficamos, às vezes, andando na volta do rabo, esquecendo de ter um planejamento estratégico e, principalmente, foco naquilo que vai ter resultado para nós como sociedade. Precisamos ter melhor representatividade e, repito, cada vez melhor a comunicação daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos e daquilo que o mundo, repito, enxerga e que nós não sabemos valorizar internamente. Valeu. Posições pontuais e cirúrgicas. Obrigada. Obrigada, Domingos. Alf, olhando para os próximos 5 a 10 anos, qual será o papel da agricultura, na sua visão, no cenário global, considerando a sua visão como representante da Embaixada Holandesa? E de que forma você acha que os Países Baixos podem contribuir de alguma forma nessa trajetória? 3 minutinhos, vamos segurar um pouquinho o tempo aí para a gente fechar o painel. Obrigado, Teodora. Olha, eu acho que tem a gente trabalhando, né, no dia a dia, a gente ouve a questão da segurança alimentar, a questão da autonomia de cada país. Então, cada país quer ser autossuficiente. Por exemplo, a Holanda não quer perder a agricultura que tem, porque não quer ficar dependente de ninguém, né? Já né? Mas ela quer manter a agricultura que tem, por mais pequena que seja. E é tão intensiva que tem lá problema de sustentabilidade, tem problema de nitrogênio, contaminação de nitrogênio e fósforo, né, no solo, no lençol freático. Muitos problemas. Então, tem um debate muito grande lá. Para com tudo, vira uma economia de conhecimento, vendendo conhecimento, e para com a agricultura de produção, né? Ou continua a produção para ter segurança, soberania nacional na produção de alimentos.
E é um debate interessante, né? O agricultor de lá é tradicional, ele quer se manter na propriedade, ele produz leite ou grãos ou batata há muito tempo e não quer que o governo diga para. Por outro lado, é um país pequeno que fornece para a Europa toda e não consegue nem de longe produzir o que precisa. Então, eu acho que a agricultura global vai se integrar cada vez mais, apesar daí das dificuldades com mudança climática e guerras, instabilidade econômica, dólar, euro, né, a moeda chinesa. E eu acho que as cadeias mundiais vão crescer, vão ficar cada vez mais linkadas. E o Brasil é um dos grandes players dessa área. O Brasil vai ter uma produção crescente, né? Só que o Brasil tem de pasto degradado, por exemplo, pelo Brasilzão afora aí. Pasto degradado pode ser transformado em agricultura de ponta também. Então, o Brasil vai alavancar cada vez mais o que já faz e vai fazer parte do mundo, produzindo e alimentando aí milhões, bilhões de pessoas. Obrigada, Alf. Ótimas considerações. E agora, prefeito Gilson. No METOC tem o título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. E você comentou sobre grandes projetos, ações que o município planeja para os próximos anos. Isto inclui a agricultura de precisão, inclui a PSU América. Gostaria que fizesse suas considerações sobre isso. Então, Teodora, a gente, como falamos em gestão, a gente tem uma equipe muito boa e eu agradeço por ter caminhado ao lado do Gilson, que é uma pessoa visionária. E a gente, em 2021, traçou metas curto, médio e longo prazo, olhando para o futuro, né? Como tudo, tem coisas que são primordiais no momento. Educação, para nós, era uma coisa, né? Recuperar nossas escolas. Vaga em creche não tem como as pessoas não ter. Hoje, graças a Deus, a gente superou isso. A infraestrutura urbana e rural, né? Dá condições do agricultor receber o seu insumo, escoar a sua safra, levando internet através do projeto Campo Conectado. Enfim, todas essas questões primordiais que a gente escolheu como sendo prioritárias dos nossos investimentos, porque o recurso ele é finito, né? Então você precisa ter um planejamento. Mas os olhos sempre voltados para o futuro. Sempre falava que a casa, primeiro você tem que ter um telhado bem feito, e você tem que ter um piso que dê sustentação, porque senão não adianta você comprar um abajur, você comprar um sofá bonito se você não ter o básico. Então a gente trabalhou com isso, mas olhando para o futuro, a gente está com um projeto grandioso, né? Nós sabemos da nossa responsabilidade em sustentar esse título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. Não podemos deixar só esse compromisso para a iniciativa privada, que são as empresas. Nós precisamos também fazer a nossa contribuição, e nós lançamos no ano passado, na Expo Direto, um projeto arrojado, né, que vai consolidar de vez Não METOC como a capital nacional da agricultura de precisão, trazendo um fomento para o nosso turismo, que é um pouco diferente de Gramado e Canela, que não é um turismo de passeio, sim um turismo empresarial, e esse projeto vai consolidar o nosso desafio, né, de ostentar esse título de capital nacional da agricultura de precisão. Eu vou pedir para os meninos botar o vídeo para nós, por favor, não sei se está com o Dilamar, rapidinho, e dizer que nós continuamos, não só com esse projeto, mas com alguns projetos da construção de uma grande estrutura que vai dar suporte para a Não METOC pelo menos para os próximos 100 anos. Chega um tempo em que o sonho dá lugar à realização, em que os horizontes distantes se aproximam e a gente pode ver a história acontecendo. Horizonte, semente, grão, movimento. São dezenas de empresas e milhares de trabalhadores que movem o METOC e fazem seu PIB de R$2 bilhões crescer. Nosso agro move o Rio Grande do Sul e o agro gaúcho impulsiona o Brasil, líder mundial na produção de soja e quarto país que mais produz grãos no mundo. Produzimos
insumos para a produção de alimentos em mais de 30 países. A agricultura de precisão de não-toque move o agronegócio no mundo. Somos berço da mecanização agrícola e agora é hora de unirmos forças para um dos maiores projetos já desenvolvidos na região. O nosso complexo cultural como o primeiro museu da agricultura de precisão do mundo. A estrutura do complexo contará ainda com um anfiteatro com espaço multimídia e capacidade para 1.200 pessoas, além de salas de exposições, estúdios de som, salas para oficinas, café e biblioteca interativa. O complexo irá consolidar internacionalmente essa cidade, que hoje recebe pessoas do mundo inteiro, um presente para a nossa comunidade visionária, impulsionando a evolução agrícola. Venha, nos dê sua mão, vamos juntos construir. Administração Municipal de Não-toque. Parabéns. Então, realmente um projeto inovador e consolida efetivamente Não-toque como capital nacional da agricultura de precisão, espaço para eventos, para organização de conferências, congressos e, principalmente, difusão do conhecimento e da tecnologia. Rumo ao título de capital mundial da agricultura precisão. Pensar pequeno e pensar grande custa a mesma coisa. Vamos sentar. O céu é o limite. Secretário Hernani, como o governo do Estado está pensando em promover iniciativas que tragam tecnologia, que tragam conhecimento e práticas sustentáveis para o produtor rural e todas as comunidades gaúchas? Bem, Teodora, o desafio da gestão pública ele é complexo. O prefeito Maninho colocou um pouco aqui. Eu sempre tenho dito de que o gestor público, quem está no executivo, ele precisa ter muita coragem e muito jeito. Quanto mais coragem tem, mais jeito você precisa ter para que você consiga fazer entregas e mudar a realidade de um município, de um estado e de um país. E é possível fazer. Eu, quando criança, ouvi sempre falar que o Paraguai, do Paraguai, tudo que tinha de ruim era o Paraguai. Contrabando, descaminhos, falsificação, foi o que eu ouvi quando criança, jovem, adolescente. Pois o Paraguai agora, em 15 anos de uma gestão pró-desenvolvimento, pró-empreendedor, ele mudou o curso de um país. O Paraguai hoje é o melhor país da América do Sul para se investir e nos próximos anos deverá ser um dos melhores do mundo. E foi uma gestão sem gritaria, sem alarde, sem bate-boca, sem briga, fazendo o que precisa ser feito. E a gestão pública requer isso. Eu vejo aqui, Teodoro, um público muito jovem, um público qualificado, um público que é o presente, é o futuro, e é importante dizer isso. O Rio Grande do Sul, e eu estou acompanhando esse momento hoje como secretário de Desenvolvimento Econômico, o nosso estado viveu por 40 anos, desde 1980 até 2020, eu sei que em 1980 muitos que estão aqui não eram nem nascidos, o estado por 40 anos trocou, a cada 4 anos de governo, trocou 10 governos em 40 anos. Nesses 40 anos, o Estado gastou mais do que arrecadou em 36 anos. Ou seja, em qualquer empresa, em qualquer cooperativa, em qualquer negócio, se não é diferente no poder público, quando você não tem o cuidado com as contas públicas, o equilíbrio fiscal, você tende a criar um ambiente muito ruim de negócios. E foi o que, lamentavelmente, o Estado viveu por 40 anos. Eu estava na Assembleia Legislativa como presidente da Assembleia quando foram feitas as maiores reformas aqui do Estado, as maiores do Brasil, reforma administrativa, reforma previdenciária, para buscar o equilíbrio fiscal, para buscar o ajuste das contas públicas e fazer com que o poder público, assim como o município cuida das contas, ele tenha capacidade de fazer investimentos em áreas para poder estimular o crescimento. E nesses últimos anos nós conseguimos alcançar o equilíbrio das contas públicas
e hoje nós estamos, mesmo com muitas dificuldades, e não me interpretem que eu esteja falando que está tudo bem, que está tudo certo, que estamos satisfeitos. Não, a gente precisa mais, a gente precisa avançar mais, mas nós evoluímos nesses últimos anos por enfrentamentos que foram feitos com muita coragem. A segurança pública evoluiu, melhorou significativamente por investimentos. Nós estamos conseguindo fazer algo para mudar, administrando no presente e olhando no futuro. E eu quero aqui pegar uma fala do Maninho, que eu considero muito interessante, e o Rio Grande do Sul está focado nisso. Nós temos hoje um plano de desenvolvimento econômico, que prevê o crescimento futuro do Estado. E um dos habilitadores do plano é capital humano. Hoje nós vivemos um drama no Brasil, por políticas públicas equivocadas, que dão somente a porta de entrada e não a porta de saída, programas assistenciais, sociais, que tornam as pessoas dependentes desses planos e que você não tem hoje mão de obra qualificada disponível para várias áreas. Eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico, converso muito com empresários, com empreendedores, com empresas que vêm aqui para o Rio Grande do Sul, e é um drama hoje, porque você cria uma legião de dependentes desses programas. E nós temos que mudar essa realidade. O Brasil tem muitas desigualdades sociais. Precisa-se, em algum determinado momento, algum apoio às pessoas, mas isso não pode ser uma zona de conforto. As pessoas têm que ter porta de saída desses programas. E um dos caminhos que nós estamos apostando é a educação, Maninha, que você falou muito bem aqui. O Rio Grande do Sul, pessoal, 86% dos alunos de ensino médio estão em escolas públicas. Até 2022, nós tínhamos apenas 1% das escolas públicas estaduais com tempo integral. No ano passado, chegamos a 30% e no final do ano que vem chegaremos a 50% das escolas públicas com tempo integral. Isso dá a condição de uma melhor formação no contraturno para um reforço daquelas disciplinas que esses alunos da rede pública, que não têm condições, os pais, de contratar um professor particular, de ter o reforço para que eles tenham um melhor aprendizado. Um outro ponto, que é um programa fundamental que o Estado vem trabalhando junto com os municípios, é a Primeira Infância Melhor. Primeira Infância Melhor. Até os 6 anos, 80% do cérebro se forma até essa idade. E isso começa desde a gestação. Nos primeiros 3 anos de idade, o cérebro consegue fazer 1 milhão de novas conexões neurocerebrais por minuto. E tudo isso está atrelado a você ter uma boa gestação, uma primeira infância melhor, sem trauma, sem violência, com boa nutrição, para que nós tenhamos aquele adulto com uma melhor capacidade produtiva. Hoje, a média do trabalhador brasileiro de produção é 25% do trabalhador americano, a média. Falando em média, nós temos hoje trabalhadores aqui com alta capacidade, inclusive melhor que americano, mas estou falando a média. E isso está muito atrelado à nossa infância, à nossa formação, à nossa educação. Quando a gente limita e as crianças têm traumas socioemocionais desde a gestação e na infância, você vai ter um adulto com uma capacidade limitada de produção, de produtividade lá no futuro. E o nosso estado, o Rio Grande do Sul, ele vive um dilema que outros estados, Domingos, vão viver no futuro. Nós estamos perdendo o bônus demográfico. Nós estamos ficando com uma população mais envelhecida. Portanto, para que nós possamos fazer crescimento econômico acontecer, nós precisamos aumentar produtividade. E produtividade se aumenta com um capital humano melhor formado, com melhor capacidade produtiva na sua idade de trabalho, quando adulto, e também incluindo novas tecnologias. Então, são apostas que o Estado vem fazendo na educação. Ensino em tempo integral é fundamental, inclusive para despertar habilidades no esporte, na cultura, na música, que muitas pessoas têm essas habilidades, mas se não tem um estímulo, aquilo acaba ficando adormecido. Então, o Estado vem trabalhando muito nisso e com a condição hoje que o Estado conquistou do equilíbrio das contas públicas nesses últimos anos, nós estamos fazendo movimentos importantes, aqui o Domingos citou, e o Ney também, de investimentos em irrigação, como o superestiagem. Hoje o Estado dá 20%
em todo o projeto de irrigação, num valor limitado a R$100 mil por produtor. Né? Estamos estudando, inclusive, aumentar essas faixas de apoio, é um valor direto que o produtor dá, que o Estado dá, independente se o produtor faz o financiamento ou faz a irrigação com recurso próprio. Nós temos o programa Terra Forte, junto com a Emater, com a Embrapa, né, com cooperativas, com as entidades, para melhorar as condições do solo, que também mitiga a queda de produção quando temos algum problema climático. Então, são iniciativas que nós estamos hoje, o Estado está conseguindo trabalhar, porque buscou o equilíbrio das contas públicas. Então, nós estamos, né, investindo, inclusive, em infraestrutura também. Eu cito aqui 3 trechos de estradas que são emblemáticos, em regiões diferentes. Alegrete, Maçambará, Tupã, Santa Tecla, Horizontina, Três Passos. 3 estradas que são basicamente para atender a produção agropecuária, projetos de mais de 50 anos, que não saíam do papel, investimentos de mais de R$400 milhões que estão sendo feitos com recursos do governo do Estado nessas rodovias, para melhorar a logística e diminuir o custo fora da porteira. Então, claro que a tarefa, os desafios ainda são muito grandes, né? Nós temos muitos problemas a serem enfrentados, mas a gente precisa trabalhar de forma organizada, e como eu sempre digo, se a gente vai contratar um gerente para a nossa propriedade lá, ou um CEO para a nossa empresa, você tem que escolher aquele que tem a melhor capacidade de fazer aquele trabalho para a função que a gente está buscando a pessoa para aquela finalidade. E no poder público não é diferente. E nós todos, o Estado somos todos nós. Nós estamos lá gerindo nesse momento, assim como outros passaram e outros virão. E as boas escolhas, elas fazem toda a diferença, voltando naquele exemplo que eu dei lá do Paraguai, que é um país que deu uma guinada para o desenvolvimento, e nós temos condições, nós temos capacidade para fazer isso. E encerro aqui, Teodoro, agradecendo mais uma vez o teu convite aqui, parabenizando por esse evento maravilhoso. É fundamental a gente discutir, conversar, juntos encontrar os caminhos, sentar na volta da mesa. Eu não tenho dúvida de que a melhor forma de nós resolver os problemas é enfrentando os problemas e conversando juntos, mesmo muitas vezes com responsabilidades diferentes, poder público, iniciativa privada, mas a gente tem que fazer isso, Domingos, que é o que a gente tem procurado junto com a Farsul, com o FETAG, com as cooperativas e com os municípios fazer. E veja como a gente pode transformar. Quem diria, há 25 anos atrás, que este local se tornaria o que ele é hoje? Meu respeito aqui ao Neimânica, teu nome, em nome do Enio, a todo o time da Cotrijal. Eu vim aqui desde a primeira Expo Direto. Isso aqui era um campo aberto. Ninguém imaginava, ninguém sonhava. Veja como é possível quando tem pessoas com visão, né, com persistência, com um foco, a gente pode transformar o local que a gente vive, transformar o nosso estado e mudar o mundo. A gente sabe que é difícil, não é simples, não é fácil, mas é possível quando a gente tem o mesmo objetivo e estamos todos, né, puxando e caminhando na mesma direção. Então, muito obrigado pelo convite, e foi um grande prazer estar com todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada, Hernani. E conduzindo agora para o nosso encerramento e fechamento desse painel, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade que foi muito falado aqui na questão educação, né? Nós estamos lá em cima, como diretora institucional da De Olho no Material Escolar, também, que eu faço esse trabalho. Eu convido vocês a visitarem o estande da De Olho, que está lá em cima, na Praça de Alimentação, que é um programa que traz tudo isso que o Domingos falou, que o Hernani falou e que o prefeito Maninho falou, né? Que é a comunicação sobre o nosso negócio e a importância de nós, como produtores, também nos preocuparmos com a educação dos nossos filhos e dos nossos funcionários de propriedades das empresas, porque a pirâmide etária brasileira está inversa há 20 anos atrás. E essa nova geração vai ter que trabalhar muito mais do que nós estamos trabalhando. E para isso nós precisamos de pessoas extremamente qualificadas e capacitadas. E quer queira, quer não, o APSUL também traz
qualificação e capacitação. E assim a gente quer encerrar esse painel, agradecer a disponibilidade, a participação de vocês e dizer que a gestão, a inovação e também o diálogo com as políticas públicas são essenciais para os tempos desafiadores que estamos enfrentando. Então, obrigada a todos. Agradecemos imensamente as nossas lideranças por suas valiosas reflexões e também a nossa moderadora Teodora Littkemeyer por sua condução inspiradora e comprometida. Começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer. Para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa que passa pelo ar. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Que o agro também aumenta empregos, o mercado e o futuro. Sempre me emociona. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.